com tanta propriedade, é difícil falar, né, Tainá? Muito bom. Bom dia, gente. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui falando com vocês novamente. Eu tive o privilégio de fazer a abertura oficial dessa semana, da CIPAT, né, desse ano. E assim, é possível a gente fazer uma comparação do quanto nós crescemos, o quanto esses assuntos têm sido relevantes dentro das nossas rotinas, o quanto a gente tem cada vez mais, não só nos preocupado, mas estar mais preparados para poder realmente enfrentar esses riscos dentro do nosso negócio, dentro da nossa rotina, e com uma equipe tão competente como essa que a gente tem hoje, uma equipe madura, uma equipe que tem muito conhecimento, né? A gente percebe claramente na fala da Tainá e todos da equipe, que começou lá com outras pessoas, mas que teve um crescimento com a engenheira Sarita, agora com a engenheira Ana Maria, e esse é o nosso papel, é o papel de oferecer a vocês cada vez mais segurança, cada vez condições mais adequadas, mas fundamentalmente também prepará-los, né, com essas reflexões, com esse tipo de evento, para que vocês realmente pratiquem essas 12 regras de ouro. A gente fala em 12, mas tem muito mais, essas são algumas delas, né? E eu particularmente defendo segurança, apesar de toda uma infra preparada para isso, mas segurança está no seu ato, né? Quando você é o principal responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica, pelos atos que você exercita dentro da sua atividade. Então, que essas reflexões, que essas palestras possam cada vez mais abrir a mente de cada um de vocês, para que a gente tenha atos seguros, que nós tenhamos aí rotinas saudáveis, produtivas e cada vez mais protegidas, tá bom? É isso. Nós, dentro desse projeto que a gente está tratando essa semana, aliás, esse mês, e por que não dizer, todos os anos, a gente tem, durante todo o ano a gente tem que tratar, a Braspress tem, ao longo das suas ações, temas bastante relevantes voltados a problemas sociais, a algum tipo de ação que possa, na verdade, ter o efeito da inclusão. E isso a gente tem feito ao longo desses últimos anos, aliás, com bastante sucesso, e com a iniciativa do nosso presidente, a disponibilização da nossa equipe de marketing, da nossa frota rodante. Nós somos uma empresa que roda ao longo do ano mais de 100 milhões de quilômetros, portanto nós temos uma exposição e uma visibilidade enorme. E por que não usar isso? Não é só carregar o nome da companhia, propagar o nome da companhia, mas é dentro dessa visão de grandeza daquilo que representa a Braspress no mercado, levar também assuntos de relevância e que tragam à sociedade algum tipo de benefício. Me lembro quando começamos a fazer isso com a campanha dos desaparecidos. Muitos daqui devem lembrar, nas nossas carretas tinham lá várias fotos de pessoas desaparecidas no Brasil todo, e nós fomos, através dessa campanha, premiados com a localização de um jovem lá no Espírito Santo, que morava aqui na Zona Leste e que estava há 15 anos longe da família, e nós conseguimos trazê-lo de volta. Portanto, apenas um já foi suficiente para pagar e para recompensar todo esse esforço e todo esse investimento que a empresa fez. E assim temos feito com outros temas relevantes. Esse ano, falando um pouquinho daquele tema, né, Sarita? Gente como a gente, né? Nós trouxemos aí praticamente três problemas da sociedade, que foram a síndrome de Down. Estamos falando da dislexia, que é até uma palavra pouco conhecida para a grande maioria, mas que acomete ali uma parcela significativa da sociedade, e falar também sobre
o espectro autista, né, é conhecido como TEA, né? E aí, falei, puxa vida, como é que a gente poderia retratar esse assunto e trazer esse assunto de uma maneira bastante positiva para dentro da nossa empresa, para, de repente, chamar a atenção da sociedade, mas de uma sociedade nossa, porque nós podemos ter aqui dentro da nossa companhia pessoas que têm relação direta com essa síndrome. E aí, olhando lá no YouTube, eu acabei conhecendo, vou contar um pouquinho rapidamente a história do Vitor Gianulo, que está aqui conosco hoje, nos honrando de aceitar o nosso convite para discorrer, para falar sobre o tema. O Vitor é filho de um primo da minha esposa. Olha só, o mundo é pequeno. E a vida, às vezes, une e às vezes afasta, por N razões. E a Tânia, que é minha esposa, foi criada pelos avós, que o avô dele era filho, né, da avó da Tânia, minha esposa, e moravam em cidades diferentes, vieram para São Paulo, e a família teve um certo distanciamento. E anos depois, buscando um pouco da história do YouTube, nós encontramos o Vitor falando sobre autismo. O Vitor, eu não vou adiantar, ele vai poder fazer a apresentação dele, mas tem uma história fantástica retratando esse tema de relevante importância na vida das pessoas, especialmente das pessoas que têm características de autista. Eu gostaria que vocês interagissem com o Vitor. O Vitor, na nossa conversa de ontem à noite, de hoje pela manhã, para não tornar uma apresentação formal, ele disse o seguinte: olha, diga para as pessoas que eles podem interagir no meio da minha fala, no meio da minha apresentação. Se tem uma dúvida, por favor, pergunte. O Vitor é um autodidata, ele conhece profundamente o tema, ele tem várias áreas. Depois ele vai deixar o canal dele para vocês também assistirem no canal. Por óbvio, não dá para tratar em uma hora e pouquinho, um assunto tão complexo e tão relevante como esse. Portanto, não só nessa apresentação, para chamar a atenção para ele, levar esse tema dentro daquilo que a gente está trazendo como a gente, eu vou convidar então o Vitor para falar um pouquinho, e depois, nos particulares aí, vocês podem entrar lá e conhecer um pouquinho mais da história e da que o Vitor vai falar um pouquinho para a gente, tá bom? Tenhamos uma boa apresentação. Vitor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, honrando essa manhã tão importante dessa semana, que nós estamos trazendo assuntos assim de muita relevância para a rotina dos 13 anos, tá bem? Um abraço para vocês, muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer ao Luiz e à esposa dele, a Tânia, pelo convite de estar aqui nessa instituição tão renomada e respeitada. E também eu gostaria de agradecer a Ana Maria, que ajudou todo o processo para eu poder estar aqui, foi uma grande amiga, ao Enio, motorista também, que me trouxe até aqui, e é claro a todos vocês, pela atenção que vocês estão me dando. Bom, antes de mais nada eu vou me apresentar. Meu nome é Victor, como o Luiz falou, e eu sou autista. Eu nasci com autismo, só que meu diagnóstico só veio depois de adulto, em 2013, quando eu já tinha 25 anos de idade. Eu não vou ficar aqui toda hora expondo a minha vida pessoal, mas durante muito tempo eu sofri muito. Na escola eu sofri muito bullying por não ser bem compreendido, bem visto. As pessoas achavam que eu tinha algum defeito, que eu tinha problema, me tratavam como maluco e muitas vezes, vendo algumas características do autismo, faziam de propósito só para me zoar.
e várias vezes até ficava mal, até cheguei a ter uma depressão leve e infelizmente, acreditem, houve momentos assim que eu pensei no suicídio na adolescência, mas felizmente estou aqui, estou vivo e não cheguei a cometer nenhum ato. Mas ainda assim, gostaria muito de dizer que uma coisa importante: eu não sou médico, nem sou psicólogo. Depois que eu descobri sobre autismo, é que eu comecei a estudar e entender melhor o assunto. Ainda que no começo eu sou de nível 1, também chamado de autismo leve. E justamente por isso, na época era chamado ainda de a síndrome de Asperger. Alguém aqui faz ideia por que tem esse nome? Ninguém até mesmo. Tem esse nome porque quem descobriu foi um psiquiatra austríaco chamado Hans Asperger, no ano de 1944. E justamente pelo fato de ser alemão e também pelo médico ter descoberto através de prisioneiros judeus, ele viu que essa diferença do autismo existe. Mas foi só em 94 que essa teoria dele foi traduzida para o inglês e passada para o mundo. Mas ainda demorou muito para chegar em muitos países, principalmente aqui no Brasil. Por isso que eu fui diagnosticado quando adulto. E não só por essa questão de estar relacionado ao nome alemão e principalmente ao nazismo que o nome mudou, mas também porque durante muito tempo as pessoas achavam que a síndrome de Asperger era independente do autismo, ou seja, se você tem Asperger, você não é autista. E muita gente sofreu com isso. E algumas vezes eu lidei com gente que achava que eu não era autista, assim, dizendo: você não é autista, você é Asperger, uma coisa assim. E isso me machucou profundamente, mas depois, com o tempo, as pessoas viram que eu sou autista sim e mereço ser visto como sou e aceito pela sociedade, que é o que infelizmente muitas pessoas ainda sofrem, não só no Brasil, mas infelizmente no mundo, até nesses países considerados de primeiro mundo isso acontece bastante. Bom, antes de mais nada, era importante vocês entenderem o que é o transtorno. Como bem vê, não é uma doença, é uma condição especial. E durante muitas vezes as pessoas achavam que o autismo fosse uma doença e diziam que não tem cura, por isso que ele nunca deve ser considerado como incurável ou curável. E uma das coisas também que eu vi um tempo atrás era sobre essas vacinas aí contra a Covid. Diziam que algumas delas podiam até dar autismo. Isso me revoltou muito, porque autismo não é doença. E as pessoas ainda tratam como algo ruim, um empecilho para a sociedade. E uma coisa importante é que, ali no último item, diz que nós vimos de formas diferentes o mundo. E isso é verdade, temos dificuldades para entender algumas coisas, a gente não entende de primeiras, a gente precisa de explicações mais detalhadas, mais claras, e muitas vezes as pessoas acabam tendo uma certa impaciência, o que atrapalha muito. Por isso que, como o Luiz falou, eu acabei sendo autodidata. Mas agora vamos entender melhor os níveis. O nível 1 também é chamado de autismo leve, que é o que eu possuo. O nível 1 é aquele autismo em que as pessoas dizem que não precisam de tanto apoio assim, de tanta ajuda. Mas precisa, no aprendizado, na hora de conseguir um emprego, até mesmo se o autista trabalhar por conta própria, precisa de muito apoio. E o autista nível 1, ele possui umas características não tão intensas. Falarei isso mais adiante sobre elas. E o nível 2, também chamado de moderado, possui umas características mais intensas assim, mas nem tanto quanto o nível 1. Tanto é que o autista nível 2 precisa de mais apoio e mais ajuda que o nível 1. Porque, darei um exemplo, tem autista nível 1 que preferia não estar aqui dando uma palestra como eu estou fazendo agora. O nível 2 ia preferir nem estar aqui. Talvez um ou dois entre milhões é que preferia estar aqui. Agora, o nível 3, que é o também chamado de severo, é aquele autista que prefere nem sair de casa. Tem um apego muito grande por objetos, não quer ver o mundo, não quer ver ninguém, não quer ver pessoas, prefere ficar totalmente fechado, não quer ver nada nem ninguém. E não é meu caso. E o nível severo foi o que mais se destacou ao longo desse tempo todo na sociedade, na história.
E algumas vezes na minha infância até suspeitava que eu pudesse ser autista. E muita gente dizia para eu descartar essa ideia, isso era bobagem. Por quê? Só conhecia o nível severo. Os outros não eram conhecidos ainda. Bom, antes de eu passar para a continuação, queria saber, alguém tem alguma dúvida até agora do que eu disse? Vamos continuar. Agora falarei sobre as características. Necessidade de isolamento, memória acima da média, dificuldade de interação social. Essas três aí se destacam muito, porque o autista ele gosta de ficar num momento só dele, se isolar, não consegue interagir bem com as pessoas, mas eles possuem uma boa memória, principalmente nós de nível 1, não consideram isso como soberba, mas é que nós temos essa característica. Sempre diziam até que, ainda quando era a síndrome de Asperger, diziam que eram pessoas muito inteligentes. Falarei isso mais adiante em outro item. Temos hiperfoco em vários assuntos específicos, nossos sentidos são fortes, mas porém sensíveis. Temos facilidade e dificuldade no aprendizado, mas temos dificuldade em entender gírias, expressões faciais e linguagem corporal. Mais adiante também comentarei mais coisas sobre mim, sobre isso. A necessidade de isolamento. Nessa imagem vocês estão vendo aqui um grupo de pessoas, e esse aqui é um autista. Coloquei até o símbolo aqui do autismo nele para justamente identificar. Os autistas se isolam muito pela necessidade de se sentirem bem. O autista não gosta de multidão, não gosta de barulhos muito fortes e intensos, nem de baderna. Um autismo nível leve até pode gostar de alguns momentos desses, desde que seja agradável, como por exemplo, eu, estando num show de uma banda que eu gosto, o barulho e a multidão não me incomodam. No ano de 2019 eu fui no show da banda Information Society, mas eu vi que o show estava muito cheio de gente, estava muito barulho, mas não me incomodou, porque as músicas eu conhecia, músicas que eu gosto, e me deixaram muito feliz. Se eu fosse, por exemplo, numa balada, tocando músicas que eu não gosto, aquele monte de gente se amontoando, enchendo a cara, isso para mim ia ser muito ruim, ainda mais que eu não gosto de dançar. Uma outra característica também do isolamento é que o autista se isola pelo fato de se sentir bem consigo mesmo. Daria exemplo também comigo em casa. Muitas vezes as pessoas, quando vão em casa, assim, alguns amigos, parentes, se aglomeram na sala de estar ou na mesa de jantar, mas aí começa a falar muito, fica confuso para mim, não consigo entender nada, nem interagir direito, e com isso eu sou obrigado a ter que me afastar, a me isolar, porque é aí que eu passo a me sentir melhor. Em outras palavras, é um estado zen. E no meu estado zen é que eu consigo estar bem com a minha pessoa, com quem eu sou. E voltando ao assunto dos níveis moderado e severo, o moderado ele acaba sentindo uma necessidade maior até que o leve para se isolar. Já o severo, ele não ia querer nem ver a cara das pessoas, praticamente não quer nem ouvir o nome delas. Digo isso para que as pessoas entendam a diferença dos níveis. E rodas de conversa também é outra coisa que se deve levar em consideração, porque um autista ele não se sente bem ficando toda hora parado quando não lhe dê atenção. Se ele estiver sozinho com uma pessoa, as duas estão conversando e não param muito, vai chegar um momento que o autista vai querer se afastar assim mesmo, porque ele se sente com a mente perturbada, sobrecarregada. E isso, infelizmente, muita gente não considera. Várias vezes também fui obrigado a ter que socializar contra a minha vontade. Memória acima da média. Eu coloquei essa imagem justamente para mostrar como é que isso pode acontecer com a gente. Facilidade para decorar a gente tem? Dependendo do que for, sim. Mas às vezes nossa memória pode ser falha. Tanto é que em 2003 eu fui diagnosticado, um diagnóstico errado, óbvio, com TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Justamente pelo fato de eu ter dificuldade em entender as matérias da escola, não conseguir entender direito, principalmente decorar, porque na escola, infelizmente, a gente vai lá, vê o que o professor passa na aula, a gente tem que estudar em casa, mas a gente acaba mais decorando. Aprender mesmo a gente acaba não aprendendo. E essas decorebas intensas me sobrecarregavam muito, eu ficava perdido. E por isso que dizem que a memória é meio falha do autista, que na verdade ele consegue decorar sim, mas tem um jeito certo. E ele também tem a hora certa para aprender determinado assunto.
Muita gente ainda segue esse padrão de que tem que estar na escola, tem que aprender isso, isso, isso. Cada um é cada um tem que aprender o que for conveniente, o que ela está preparada e o que ela gosta. O mais importante, a igualdade, infelizmente, em muitos momentos acaba gerando esse problema. A dificuldade de interação social é um tema muito importante. A dificuldade, ela acontece justamente porque nós não conseguimos fazer amigos. E aqui diz principalmente esse assunto. Não conseguimos ter amigos, nem arrumar um parceiro ou uma parceira e nem interagir em conversas coletivas, como eu disse anteriormente. Para a gente conseguir socializar é muito complicado. Mesmo sendo nível 1, muita gente acha que não tem dificuldade, mas ela existe. Não é intensa como dos outros 2 níveis, mas tem. E isso muita gente ainda precisa entender. Eu até lembro que em alguns momentos, muitas pessoas falavam para eu desligar o celular, não mexer nele e interagir, socializar. Mas de que adianta se ninguém me dá atenção? Concorda? Se eu não receber a mínima atenção, como é que eu vou interagir? É isso que infelizmente acabei tendo que aguentar muitas vezes. Fui praticamente empurrado para socializar e isso me deixava muito revoltado. E eu sempre depois acabava me afastando, ficando num canto só meu, para poder ficar livre desse tumulto, desse turbilhão de obrigações. Porque quem aqui se sente bem sendo obrigado a fazer o que não gosta e principalmente ser obrigado a fazer uma coisa quando não está bem? Levanta a mão aqui quem gosta. Ninguém se sente bem. E para os autistas isso pesa muito, pesa demais. Até para arrumar uma namorada eu sofri muito. Tanto é que minha primeira namorada eu tive aos 28 anos de idade. Enquanto muitos meus coleguinhas da escola já tinham umas ficadas ou até umas namoros rápidos, eu nunca tive. Meu primeiro beijo mesmo foi aos 25 anos. E como é que eu conheci essas moças? Pela internet, através das redes sociais. Toda vez que eu tentava interagir com uma moça no mundo real, para mim era complicado, eu não sabia como chegar nela, eu não sabia, por exemplo, o que dizer para ela, sempre ficava em dúvida, ficava perdido, confuso. E as redes sociais foram fáceis, por quê? Porque eu conseguia ter tempo para pensar, planejar, que isso aqui é uma coisa que o autista sente bem. Com planejamento, para qualquer coisa que seja, combinação, consegue fazer bem feito. Eu até quero dar um pequeno spoiler aqui, fora desse assunto. Mudança de rotina na vida de um autista é uma coisa péssima. Para o autista parece que o mundo está desabando. Pode parecer exagero, mas é verdade. Porque quando a rotina muda, a gente se sente perdido. Porque o autista também já tem a dificuldade de criar uma rotina, de se adaptar à rotina. E quando ele está quase começando, ou já conseguiu, e aí vem a mudança, é terrível. É como se o mundo inteiro estivesse desabando, estivesse acabando tudo. Muita gente achou exagero isso, mas é uma coisa que todo autista precisa ser trabalhado com todos, independente do nível. Só assim é que dá para nos entenderem melhor. E infelizmente, muita gente acaba não fazendo isso. Só queria também voltar aqui nesse item da memória acima da média, que eu gostaria de mostrar uma coisa a vocês, que até vocês vão ficar bem chocados. Ana, mostra por favor meu currículo. Este é meu currículo. Eu sempre tive dificuldade para criá-lo. Cheguei a ver vários vídeos no YouTube sobre como fazê-lo, mas coloque no item de informação, por favor. Mostre tudo o que eu já fiz até agora. Parei? Observem aqui. Eu cheguei a começar essa faculdade quando eu terminei o ensino médio, mas eu parei porque não era o que eu queria. E atualmente eu curso essa daqui, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho facilidade de aprender idiomas. Vá para o item cursos agora, por favor. Isso. Olhem só tudo que eu já fiz até hoje. Dignos de pau. Obrigado, gente. Eu fico muito agradecido por tudo isso. Mas o que vocês veem aí é exatamente isso.
eu fiz várias dessas coisas, principalmente essa aqui, ó, da área elétrica, foi justamente porque quando eu larguei aquela faculdade de letras, eu pensei em ser engenheiro elétrico, mas só que era uma incerteza, porque eu ainda estava perdido, confuso, não sabia exatamente os meus dons e as minhas capacidades. Por isso eu fiz 7 cursos de elétrica durante esses anos no Senai. 7 cursos aqui, por isso 2008 a 2010. E ainda assim já tentei outras coisas, até tentei ser piloto de avião, mas só fiquei nas aulas teóricas, não cheguei para as aulas práticas. Depois fiz esse de consultor de imóveis, cheguei a ser marceneiro até 2018. Nesse meio tempo tentei tocar violino também, não deu certo. Também fiz curso de solda, mas nem cheguei a exercer. Tentei ser dublador também, fiz curso de teatro, porque para ser dublador tem que ser ator, também não deu certo. E desde então estou me dedicando a isso aqui também, além de ser youtuber. E por que isso? Várias vezes as pessoas nem me sequer chamavam para uma entrevista. Entregava meu currículo para vários lugares, vocês imaginam. Agência de seguros, para um shopping center já entreguei para o shopping inteiro e não tive retorno. Já entreguei também para, acreditem se quiser, para agência funerária. A gente é capaz de qualquer coisa nessas horas. Entreguei para farmácia de manipulação. E mesmo assim, nunca houve qualquer retorno. Nunca ninguém me chamou para entrevista nem nada. Até concessionárias de automóveis, nada. Houve épocas até que eu entregava antes de especificar a minha deficiência. Desce aqui, por favor, desce. Mais um pouco. Aqui, pode parar. Eu explico aqui como é para que as pessoas me entendam. Eles muitas vezes não estão tendo um conhecimento como vocês todos estão tendo agora. E isso fez com que eu me sentisse para baixo também. Por isso que eu opinei por ser autônomo. E eu pensei assim, ser autônomo não é fácil. Sei que a gente tem que lidar com várias despesas, não tenho benefícios como se eu fosse empregado. Mas é uma coisa que eu percebi que eu tenho facilidade também. Muitos deficientes acabam fazendo isso justamente pelo fato de serem rejeitados. Ou então, às vezes, quando uma empresa contrata, acabam rebaixando ele, colocando num cargo bem abaixo da capacidade. Isso eu vi muito na internet, em noticiários, e é uma coisa muito triste de se ver. E aqui na minha experiência profissional, eu cheguei a expor as esculturas de cerâmica, trabalhos de marcenaria que eu cheguei a fazer, e o único trabalho que eu tive como empregado foi esse aqui, em 2010, no IBGE, que era temporário. Fora isso, nunca tive. Nunca tive carteira assinada, nunca tive nenhum benefício como vale transporte, vale alimentação, convênio médico, odontológico, férias remuneradas, aposentadoria, nada. Tanto é que em outubro do ano passado, mesmo tendo passado o mês inteiro estudando o dia todo para um concurso, acabei sendo reprovado. E detalhe, era vaga PCD, vaga para deficiente. Mesmo assim, acabei não sendo aprovado. E isso também me deixou muito mal, porque quem se prepara muito e depois acaba sendo mal sucedido, quem consegue ficar bem com isso? Não é? Ana, volte nos slides, por favor. Isso. Agora vamos avançar. Agora, voltar nesse assunto aí da dificuldade, como eu falei do namoro, né? Que agora completar esse item aqui. Por que as pessoas autistas podem namorar com quem quiser? Porque infelizmente houve momentos na minha vida, basicamente só um momento, no início de 2014, que eu conheci uma moça pela internet, depois nos conhecemos pessoalmente, ela disse que eu deveria me relacionar somente com autistas. E eu já vi várias outras pessoas também, em grupos do Facebook, por exemplo, dizendo que passaram pelo mesmo processo de constrangimento. Foram constrangidos justamente por isso, dizendo que nós deveríamos nos relacionar só com quem está dentro do espectro. Ou seja, somos o quê? Seres vindos de Marte? Não somos seres humanos? Isso me revoltou muito. Quer dizer, só porque temos essa deficiência, a gente tem que estar só com quem está na deficiência também? Que sociedade é essa, em pleno século XXI, ter esse pensamento tão ultrapassado? Mais ou menos como o racismo, quer dizer, negros só podem ficar no bairro deles, como é o Harlem, lá em Nova York, os latinos também, ninguém pode interagir com ninguém. É um pensamento muito ruim. E também eu quero aproveitar e complementar esse item aqui.
Porque muitas vezes, quando uma pessoa tem um certo interesse em outra, costuma fazer umas piadas, umas brincadeiras. Quem aqui já passou por um momento como esse? Levanta a mão aí. Quem aqui já fez uma brincadeira com quem estava interessado? Seja sincero, levante a mão também. Estou dizendo isso porque o autista ele tem dificuldade para entender essas coisas. Ele nunca sabe quando é brincadeira ou quando é sério. E muitas vezes isso para o autista pode soar como uma ofensa. O autista pode se sentir muito mal, pode se sentir ferido por dentro, como aconteceu muitas vezes comigo. E aí somos tratados como uma pessoa que não sabe brincar, que acaba sendo fria, ou às vezes má. E é por isso, se uma pessoa está interessada em tentar interagir, até ter um relacionamento com o autista, tem que ser direto. Tem que ser de forma sincera e direta e dizer que gosta dela. Senão, pode acontecer isso. Agora, sobre outro assunto importante, que são os hiperfocos. O hiperfoco é quando o autista se apega, acaba tendo determinado interesse num assunto específico. Só que ele acaba sendo tão grande que a pessoa acaba focando tanto que até esquece do resto das coisas. Acaba só falando nisso, acaba tendo interesse em estudar muito sobre esse assunto e acaba muitas vezes sendo ruim, porque acaba só falando disso numa roda de conversa, outras pessoas acabam achando chato, entediante, ou às vezes pode não ser um assunto agradável. E é uma coisa que para nós é difícil. Para um autista nível 1 como eu, às vezes eu consigo lidar melhor, porque dependendo do momento, do lugar em que eu vou, dá para saber qual é o assunto do momento, mas nem sempre é possível. Muitas vezes os assuntos variam muito, uma hora comentam sobre política, depois comentam sobre geografia, outras vezes sobre assuntos familiares, altera o tempo todo. E o autista, ele tem, por ter boa memória, como eu mencionei anteriormente, consegue saber bastante coisa, mas ele não interage pela dificuldade de entrar na conversa, justamente pelo fato de não receber a mínima atenção. E o hiperfoco também, ele é importante porque isso faz com que a pessoa acabe tendo conhecimento sobre o assunto, como eu já disse, mas também ele varia muito. O que eu quero dizer? Cada autista tem um interesse específico. Não é porque um autista gosta, por exemplo, de histórias sobre as grandes invenções, que o outro também vai querer. Pode ser que o outro goste, por exemplo, de astronomia. Cada um tem o seu interesse. Por isso que é importante a questão da individualidade, para entender que cada pessoa gosta. E justamente sobre isso eu vou falar um pouco sobre os meus hiperfocos e quais hiperfocos levaram a outro. O videogame é um hiperfoco que eu tenho há muito tempo, desde pequeno. O dos filmes também, mas esse vem em segundo lugar. E assim, o videogame eu comecei a ter um hiperfoco muito maior, foi a partir de 99, quando eu ganhei dos meus pais o meu PlayStation 1. E eu comecei a jogar bastante, começava a interagir bastante, ver que os jogos eram muito bem feitos, e a partir daí comecei a gostar muito. O problema era que meus pais ficaram preocupados, porque excesso é ruim. Eles estavam certos de se preocupar com isso? Muitíssimo. Todos os pais devem sim se preocupar com isso. E por isso é que eu ficava com interesse em jogar muito. E momentos até quando eu fico sem ter um aparelho por perto, essas coisas, quando de repente eu vou na casa de alguém, como de um parente que tem videogame, eu começo a jogar e nem paro. Tanto é que antes de eu ter o meu videogame PlayStation 1, eu ia muito na casa de dois primos meus. Eles tinham um computador e eu ficava toda hora querendo jogar no computador deles. E isso muitas vezes era péssimo também, porque eu não, às vezes mal cumprimentava as pessoas, eu não interagia com os outros e não desgrudava. Não desgrudava e na hora de ir embora era ruim, porque uma criança autista, quando tem esses hiperfocos, fica muito focada, não quer pensar em outra coisa. E comigo foi assim. Na minha infância, esse hiperfoco ele foi intenso e minha família até às vezes ficava preocupada. Nossa, ele está jogando demais. E aí, com o tempo, é que eu fui conseguindo superar tudo isso. Minha família me ajudou bastante, sou muito agradecido a eles. Minha família sempre me apoia, está sempre do meu lado. Mas ainda assim, eles também passaram por momentos difíceis por causa disso, justamente pela falta de informação. Como ninguém, nem mesmo eu sabia do autismo leve, acharam que eu não tinha nada. E por isso, passaram por momentos difíceis. As escolas também não sabiam lidar comigo.
e muitas vezes eram sempre eles que tinham que resolver tudo, e assim foi. Só depois saiu o diagnóstico foi que as coisas começaram a se acertar melhor. Mas voltando ao assunto aqui do hiperfoco, justamente pelos hiperfocos de jogar videogame, ou melhor, de ver filme nesse caso, eu, em 2001, assistia muito esse filme aqui. O título dele é Inferno de Dante, mas esse nome aqui, Dante's Peak, vem de uma cidadezinha fictícia nos Estados Unidos que tinha um vulcão próximo. Alguém aqui já viu esse filme? E qual foi o hiperfoco que esse filme específico me trouxe? O da vulcanologia. E por quê? Porque no filme aqui, o Pierce Brosnan, ele faz o papel de um vulcanólogo que vai até a cidadezinha de Dante's Peak e investigar o vulcão com a equipe dele. E antes do vulcão acordar, usam de todos os recursos tecnológicos e até científicos para investigar se ele vai ou não entrar em erupção. E isso foi o que me chamou a atenção. Claro, não sei acreditando em tudo que dizem, porque os filmes exageram, mas foi aí que eu tive um pequeno interesse pelos vulcões. Na época até lembro que eu pensei em ser vulcanólogo, mas depois de um tempo eu desisti, porque vulcanólogo é geólogo e a geologia não é a minha praia. Por isso que eu acabei desistindo. Mas o que eu quero dizer é que muitos autistas têm isso. Vendo um filme, ele acaba interessando por determinado assunto e acaba depois desenvolvendo um hiperfoco. Vamos supor, quem aqui já assistiu um filme chamado Incontrolável, com Denzel Washington e o Chris Pine? Não conhecem? É sobre um trem desgovernado que esteve há muito tempo lá no estado da Pensilvânia. E vamos supor, um autista vê esse filme e acaba tendo hiperfoco por trens. Porque também nesse filme mostrava um pouco a mecânica, a condução das locomotivas e a parte mecânica. Por isso mesmo é que os hiperfocos às vezes se desenvolvem dessa maneira. Às vezes até de maneira inexplicável. Como o videogame fez um pouco, daria o exemplo disso aqui. E eu digo isso porque eu tive um pouco de interesse sobre a geografia dos Estados Unidos, porque esse game se passa em 2 estados da história, aqui na Louisiana e depois aqui no Novo México. Em alguns momentos eles estavam em cidades nesses estados, e aí me pintou aquela dúvida, essas cidades existem ou são fictícias? E elas existem mesmo, como por exemplo aqui na Louisiana, ele vai para a cidade de Opelousas, mas o que eu quero dizer é isso. Eu, por exemplo, gosto muito de Chaves e Chapolin. Alguém aqui gosta também? Ah, sim. Chespirito é um dos meus ídolos. E uma das coisas também que eu gostei muito no Chaves, além dos episódios, as mensagens, as comédias, foi a trilha sonora que colocaram. Vocês já repararam que as músicas de fundo são muito legais? Essas músicas também eu sempre gostei desde pequeno, mas como antigamente não tinha internet, não tinha essas facilidades que temos hoje, sempre foi muito difícil eu conseguir ouvi-las. Por isso sempre, quando possível, eu tinha gravado numa fita e até depois tive em DVD, eu ficava voltando só para ouvir as músicas. Daí depois, quando veio o YouTube, eu comecei até a ouvir essas músicas também, até fiquei tão fascinado que eu descobri até que eram de um músico britânico, algumas delas. Algumas até, na verdade, foram tiradas de outras séries e filmes. Mas não vou ficar dando mais spoilers aqui para não ficar muito longo o nosso tempo. O hiperfoco tem esse negócio, a pessoa fica apegada ao assunto, mas às vezes leva a outro. Esses exemplos são muito importantes, por isso que o autista, quando se interessa em assunto, pode imediatamente se interessar em outro. O videogame levou muitos disso aí. Tanto é que vocês viram lá no meu currículo sobre aviação, né? Foi graças também ao videogame que eu acabei desenvolvendo o hiperfoco pela aviação, porque eu jogava um jogo de simulação aérea militar e tinha também as músicas de fundo que eram excelentes, e por isso eu imaginava já sendo piloto civil, não militar, mas ainda assim acabou me levando, mas que não foi para frente. Agora falar sobre os 5 sentidos. Os 5 sentidos têm a característica de serem fortes e sensíveis. Como assim fortes e sensíveis? Forte porque às vezes a gente percebe detalhes que os neurotípicos não percebem. Neurotípicos são as pessoas que não são autistas. Como por exemplo, a gente pode ouvir coisas que muita gente não ouve, ver, sentir, enfim. E às vezes é sensível. Sensível por quê? Porque a gente não suporta algumas coisas, como barulhos intensos, o nosso paladar às vezes é muito sensível, o olfato também a gente não aguenta determinados odores ou gostos. Eu vou explicar agora para vocês. Começando pela audição. Vocês devem ver aqui que não suportam barulho, porque a gente não suporta mesmo.
O barulho para o autista é uma coisa muito ruim, incomoda muito. Dependendo dele, a gente pode até se sentir péssimo, e desde pequeno eu sofri muito com isso. Claro que hoje eu suporto melhor. Ainda me incomodo, mas pouquíssimo com isso. Porque, como eu disse, à medida que a gente cresce, a gente consegue superar algumas coisas. Eu gostaria de saber agora aqui de vocês, quem aqui quando criança tinha uma dificuldade grande e hoje quando adulto supera de boa? Com o autista é assim também, só que às vezes o autista pode demorar muito mais tempo, dependendo também do nível e, é claro, da pessoa. E eu até vou dar exemplo de alguns barulhos que eu não suportava na infância. Esses barulhos aqui me incomodavam demais. Sempre minha mãe ligava o liquidificador ou a batedeira, eu ficava bem longe da cozinha. Mas ainda assim ficava incomodado, porque quem viveu nos anos 90, 80, lembra de quando ligava, a TV ficava com a imagem ruim? Quem já passou por isso? Quem é dessa época? Levanta a mão aí. Comigo foi muito assim também. Eu sempre falava para minha mãe desligar o liquidificador ou a batedeira, que sempre dava isso. Nessa época a gente não tinha aspirador de pó, mas sempre que eu ia na casa de uma pessoa que tinha, o barulho também me incomodava de uma forma horrível. E eu sempre me afastava, eu muitas vezes ficava assim. Agora esses barulhos aqui, furadeira elétrica também é outra coisa que me incomodou, principalmente quando meu pai comprou a primeira dele, e eu ainda era criança. Mas esses aqui, estouro de balão e latido de cachorro, foram os que mais me incomodaram mais que tudo. Sempre que eu ia numa festa de criança, eu ficava afastado das bexigas, principalmente quando começava a distribuir, porque o barulho do estouro, para mim, era horrível. Sempre que andava nas ruas da cidade e um cachorro latia, o incômodo era pior, porque aquele latido me deixava mal. Mas aí pensar, só cachorro grande? Não. Cachorro pequeno também. Um Poodle Toy, um Yorkshire, me incomodava muito. Eu tinha até pavor desses bichos. Se fosse um cão pequeno, eu ficava em pânico. Agora, se fosse um cachorro grande, como um pastor alemão, aí era como se estivesse diante de um leão. E muitas crianças autistas também têm alergia a alguns barulhos como esses. Claro que eles variam. E eles deixam a pessoa muito mal. Até quero dar um outro spoiler daqui sobre máquina elétrica. Eu tenho um tio-avô que ele tinha uma firma lá em Campinas de metais. E ele também tinha uma parte de madeiras. E quando eu tinha meus 4 anos, ele levou a gente lá na oficina para mostrar as máquinas de aparelhar madeira. Serra circular, plana, serra de fita, entre outras. E a hora que ele ligou a máquina, fez um barulho tão forte que eu saí disparada da oficina, só por causa do barulho. Para tentar me acalmar, minha mãe me pegou no colo, me segurou, mas não foi o suficiente. Eu não entraria naquela oficina mais nem amarrado, só se tiver tudo desligado. Se eu tiver uma máquina ligada, eu não ia nem pisar lá de perto, nada. Para verem como o barulho incomoda bastante a gente. E até outro spoiler aqui. Em 94, quando eu estava no chamado pré-1 da escola, por estar perto do Dia das Crianças, a professora deu uns brindes para os alunos, que era aquela flauta doce, que quando tocada desafinada já deve imaginar o barulho. E eu voltava de perua para a escola, e por não ter aceitado, estava lá os meus colegas todos tocando desafinadamente. Eu saí da perua assim também, de tamanho que era o incômodo do barulho. E isso é uma coisa que ainda muita gente despreza, muitos autistas ainda sofrem com isso. Há momentos também que eu vi na internet, nesses grupos, que muita gente até reclamava que o autista se sentia incomodado, outras vezes diziam que era frescura. Tem que parar com isso, tem que entender que o autista tem essa necessidade. Quem aqui já se sentiu com a mente confusa? Levanta a mão. Quem aqui também já se sentiu querendo se isolar, fugir de tudo e de todos? Com o autista isso é muito, muito frequente. E isso ainda até depende do nível. Porque em momentos assim é que o autista quer ficar no seu espaço de alegria, de prazer, longe do que lhe incomoda. Agora vamos para o próximo sentido. Antes até dizer isso aqui, complementar. Que o autista pode sim gostar de alguns barulhos. E esses foram os que eu sempre gostei. Motor de caminhão como um Scania e motor de avião. Para mim esses barulhos sempre foram músicas nos meus ouvidos. Eles até me davam um certo prazer. Motor de alguns carros, motos como a Harley Davidson,
motor de barco, sempre me davam uma calma, digamos assim. Tanto é que em alguns filmes que eu até chegava a ver caminhões passando, aviões, eu também voltava a cena para ouvir o barulho do motor deles. Até helicóptero também. E até cheguei a ver vídeos no YouTube de conduzindo um Scania, por exemplo, por causa do ronco do motor. Muitos elogiam o barulho dos motores desses caminhões. Quem aqui gosta do barulho de um motor de caminhão? Muito obrigado a gostar. Mas assim tem aqueles que não gostam, mas ainda assim tem aqueles que gostam. Mas ainda assim, isso varia. Tem autista que não gosta desses barulhos? Tem sim. Tem autista até que pode gostar do barulho de descarga. Isso eu vi num dos depoimentos desses grupos. E até em alguns vídeos do meu canal as pessoas comentam muito. Principalmente as mães dos autistas. Falam que os filhos gostam de coisas que muita gente não entende. O que faz parte da rotina dos autistas. Agora sobre o olfato. O olfato, assim como a audição, ele também se caracteriza muito. Nem tanto quanto a audição. Mas nós autistas também temos essa característica de sentir odores a distâncias grandes, como também podemos nos sentir muito incomodados com muitos odores ruins. Eu até daria exemplo de odores que eu sempre odiei, como de frutas. Goiaba, mamão, jaca e o pior de todos, a banana. Sinto o odor dessas frutas, já sinto enjoado, já me dá vontade até de vomitar. Muita gente até falava, mas fruta é tão boa, é nutritiva. Não adianta. O odor também está relacionado ao gosto. Quem gosta dessas frutas, o gosto dela não é similar ao odor? Então, diz tudo. Lembro até de um médico que dizia para tentar tapar o nariz antes de tentar comer. Isso daí para mim não me funcionou não, nem conseguia chegar nem perto. Até hoje eu sou assim, até hoje eu não gosto dessas frutas, principalmente o cheiro delas. E até lembro que na pré-escola, por estar numa escola pública, tinha a tal da merenda. E quando serviam banana, meu Deus, Deus não quis que eu vomitasse lá, porque as outras crianças comiam e o odor estava me deixando péssimo. Tive até tontura nessa hora. E infelizmente ninguém percebeu. E crianças sempre falam que tem frescura, manias. E às vezes os autistas ainda passam por isso, infelizmente. Nós autistas ainda somos mal compreendidos. E às vezes pode haver momentos, que até vi muito nesses grupos aí, que mesmo sabendo que a pessoa é autista, fazem de propósito para provocar. Por isso que a sociedade ainda continua desse jeito, tão incompreensiva. Mas pode ter autista também que goste do odor de uma dessas frutas? Pode sim. Eu, por exemplo, gosto muito do odor do café torrado. Quem aqui gosta desse cheiro? Um odor muito bom. Tem autista que não gosta. Eu, por exemplo, quando criança, gostava muito de cheiro de gasolina. Alguém gosta? Já gostou? Minha mãe odiava esse cheiro. Tanto é que teve uma vez, quando eu tinha ainda meus 12 anos, eu cheguei a falar que eu gostava do aroma da gasolina. Porque era o odor que me deixava bem, me agradava. Mas tem autista que não suporta. Se for num posto de combustível, ele pode até fazer assim. Tamanho alergia que tem. Agora o paladar. Exatamente assim como a audição e o olfato, o paladar também tem a característica. Só que também ele não é tão em destaque quanto a audição. E ele é também deixado meio para trás. Muitos alimentos também, por terem um gosto forte, fazem com que a gente acabe não gostando. E às vezes a gente até julga pela aparência. Por exemplo, eu quando criança não comia verdura, nem legumes. E quando colocavam salada perto de mim com aqueles temperos como vinagre, com aquele cheiro bem forte, eu não aguentava ficar perto. Foi duro eu conseguir comer verdura. Eu consegui, claro, mas demorei muito tempo. Com legumes foi a mesma coisa. E foi bem aos poucos que eu consegui. E uma das técnicas que minha mãe adotou, principalmente na adolescência, funcionou. À noite, até no verão, eu tomava um pouco de sopa de legumes antes da refeição. E olha, agradeço muito a minha querida mãe por ter feito isso. Essa técnica ajudou. Não vou dizer que vai resolver com todo mundo. Com alguns resolvem, com outros não. Mas incentivar um autista a ter uma alimentação saudável é difícil.
Principalmente porque essas coisas, alimentos aqui, como por exemplo aqui o brócolis, tem uma consistência muito, muito dura. Mesmo cozido ele não fica tão mole assim. E às vezes seria bom até, como minha mãe já fez, pegar um pouquinho as folhinhas e não o talo para ir comendo. E até misturar um pouco com arroz, com feijão, ou com um pedaço de filé, justamente para tentar fazer com que a pessoa pegue o gosto. E não adianta também ficar comparando, fulano come e você não come. Isso é a pior coisa que existe, não adianta nada. E outra coisa que também não adianta é fazer essas trollagens, por exemplo, falar isso aqui. Isso aqui é uma árvorezinha. Ou então, quando criança, me trollavam dizendo que berinjela parmegiana era pizza. Alguém gosta de berinjela parmegiana aqui? São poucos que gostam. Hoje eu gosto bastante. Mas para ter o gosto disso foi complicado. Para você ter uma ideia, como é que eu consegui comer coisas que antigamente eu não comia? Era como se a minha mente estivesse dizendo, Vitor, agora você já está pronto, você pode consumir esse alimento que você vai gostar. E acontecia isso. Quando criança e até na adolescência eu percebia isso. Não, ainda não é a hora. Isso também é para aprender alguma matéria, algum assunto específico, até algum idioma, que eu tenho facilidade de aprender idiomas. Mais tarde falarei sobre facilidade e dificuldades no aprendizado. Mas também até quero fazer um outro spoiler aqui. Quem aqui gosta de comer peixe? E quem gosta do pirão de peixe? Eu detesto pirão. Para você ter uma ideia, a última vez que eu experimentei, eu senti um cheiro e um gosto de cachorro molhado. Estava horrível. E a partir daí decidi não mais comer pirão. Achou ele meio duro, o gosto não muito bom. E mesmo assim, até na infância e na adolescência, sempre me diziam assim, nossa, mas fui eu que fiz. Mas também não adianta, se a pessoa não gosta, não adianta insistir. E também falava, é só o caldinho do peixe. Não importa, não gosta, não coma. Insistir, forçar, é a pior coisa que existe. Agora sim a falar sobre as facilidades no aprendizado e também as dificuldades. Uma das facilidades que eu tenho é de aprender outros idiomas. Hoje eu consigo aprender. Desculpa. Hoje eu aprendo vários outros idiomas com facilidade, coisa que antigamente ela não era tão grande. Quantos idiomas você fala? Atualmente eu sou fluente no inglês, como perguntou aqui o Luiz. Mas eu estou estudando alemão, tcheco, espanhol, italiano. E vocês não vão acreditar, mas eu estou achando o alemão mais fácil até que o francês. Muita gente não acredita isso, mas eu estou achando. E o autista sim pode ter essa facilidade de aprender idiomas, mas no tempo certo, na hora certa, também é o jeito certo. Leitura só pode não ser a melhor opção. É bom que tenha imagens e principalmente áudio, que é uma coisa que facilita bastante. Isso qualquer matéria, seja o que for que a pessoa goste. Tem que entender que o jeito certo de aprender é o que conta. Não seja de qualquer jeito, não. Alguns conseguem fazer só lendo? Sim. Outros precisam de imagens, precisam de vídeo, de explicação, de videoaulas. Que é o que também as escolas ainda assim não consideram muito, mesmo elas estando se dizendo preparadas para receber todas as pessoas. Agora falar sobre as dificuldades em entender gírias, expressões corporais e linguagem corporal. O autista ele tem essa dificuldade, como até digo, isso daí é que provoca a dificuldade em interagir com as pessoas. Porque como a gente não sabe se a pessoa está olhando para a gente, não entende o que ela quer dizer com determinada expressão e também o que significa a posição do corpo, para nós é como se está no meio de um olho do furacão. Muitas coisas passando assim em volta, e a gente, o que está acontecendo? O que é isso? Como é que faz? Por mais que a gente entenda, é complicado. E para tentar entender tudo isso, também precisa de muito ensino, muito incentivo e às vezes até treinamento. Porque só assim é que dá para entender melhor. Bom, agora para encerrar, como ainda nós temos alguns minutinhos, gostaria que alguém levantasse a mão e tivesse algumas perguntas a respeito. Fique à vontade, né? Vem lá. Está falando vinho? Está no vinho? Sim, pode falar. Você tem seletividade alimentar, como que você conseguiu superar isso? Olha, superar essa seletividade não foi nada fácil. Como eu até disse algumas vezes, na infância eu comia, por exemplo, minha mãe punha no meu prato uma folhinha pequena de alface,
uma fatia fina de cenoura. E o que eu fazia? Misturava com o resto da comida e comia. E foi assim durante muito tempo. E isso também preocupava a minha família, porque eles queriam que eu tivesse uma alimentação saudável. Eles estão muito certos em se preocupar. Com as frutas até hoje é uma coisa difícil, tanto é que hoje eu gosto de maçã, laranja, mexerica, mas não é sempre que eu consigo comer. Por exemplo, eu costumo comer maçã mais assim depois do jantar, como sobremesa. Mas dependendo da pessoa é difícil fazer com que ela melhore a alimentação. Cada uma tem um jeito certo. Mais alguma coisa? Alguém mais? Fiquem à vontade, gente. Quando você procurou os empregos, quando você ainda não colocava no seu currículo que você tinha autismo, você chegou a fazer entrevista e as empresas não te aprovavam? Como é que era essa dinâmica? Exatamente isso. Infelizmente, muitas empresas, depois de ter feito entrevista, não me davam recado. Eu ficava muitas vezes esperando e nada. E aí eu ficava sem saber o que fazer. Minha família também ficava preocupada, porque você precisa ter dinheiro, você tem que trabalhar, tem que ter sua renda, tá certo? Os pais não duram para sempre, por mais que eles vivam, chega uma hora que eles não vão poder ficar me sustentando. Eu concordo, também eu quero ter minha independência. E foi daí que eu fui vendo em ser autônomo, trabalhar por conta própria. Que inclusive, como eu disse anteriormente, os autistas e muitos deficientes acabam empreendendo. Como diz aquela música do Geraldo Vandré, caminhando e cantando, né? Bem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mais alguém? Vitor, você sempre disse que você era autista. Sim. Nos seus currículos. Sim. Você, pela sua característica, pela sua inteligência, você acha que se você sonegasse essa informação, o emprego aconteceria? Difícil explicar, viu? Porque por mais que eu ponha detalhados as coisas, as pessoas só vendo que eu, pelo fato, assim, logo no começo, vendo a minha condição especial, já julgam. Ficam sem saber até como lidar com a gente. E principalmente que muitas dessas empresas, por causa da área, como por exemplo na área elétrica, passavam umas provas bem ferradas, teóricas para eu fazer. Eu conseguiria mais, na prática, resolver algumas dessas coisas. Também tem que entender o seguinte, não é porque foi reprovado num testezinho assim, meia boca, que o profissional é ruim. Muitas vezes a pessoa consegue fazer melhor trabalhando mesmo. Por exemplo, tendo um treinamento, não sendo colocada para fora. Ou seja, desculpa, Pode falar. a inclusão ela é fundamental. Totalmente. Uma oportunidade para poder mostrar as suas capacidades e as suas competências. Totalmente. Os deficientes precisam disso, não só os autistas, mas todos. Sem essa inclusão, a sociedade não vai para frente, não evolui. E por isso que a gente acaba tendo desentendimentos, brigas, e isso acaba evoluindo para coisas piores, até mesmo as guerras. E como foi a virada de chave, assim, quando você recebeu o diagnóstico? Porque durante toda a sua vida, né, você era diferente das outras pessoas, né, tinha um comportamento diferenciado. E quando recebeu o diagnóstico, você já sabia, a sua família cogitava ou nunca tinha passado pela cabeça de vocês? Foi assim, durante muito tempo ninguém suspeitava. Eu tive pequenas suspeitas, mas foram muito rápidas. E quando saiu o diagnóstico, eu fiquei assim, em choque, mas também aliviado. Porque eu pude entender melhor quem eu sou. Eu sabia das minhas dificuldades. Eu lembro várias vezes quando achavam errado eu me isolar. Na escola, principalmente quando eu me isolava, muitas vezes chamavam meus pais, falando que isso daí não era uma coisa normal. Como se eu estivesse, sei lá, cometendo um crime. Mais alguém? Na verdade, uma pergunta sobre a sua opinião. Eu sou uma menina de 3 anos e nesse ciclo eu tenho várias outras amigas que são mães. Só que nessa mesma faixa etária, várias mães estão preocupadas, estão sendo chamadas nas escolinhas e tudo mais, por suspeita de autismo nas crianças. Começam também, vão nos psicólogos, vão nos meus. Só que as crianças em fase pandêmica são isoladas por si só. Então elas têm muita dificuldade de conviver em aglomeração, festa de aniversário. Isso assusta ela, festa de aniversário, chega, a primeira festa da criança com 3 anos de idade, ela fica assustada. O que você pensa sobre isso? Realmente é uma situação bem delicada, porque
principalmente falar aí dos autistas, o número de autistas também subiu bastante justamente pelo fato de que tiveram conhecimento desses níveis, que antes, como era só severo, pouquíssimos eram os autistas, mas depois que descobriram os níveis é que viram que tem bastante autista, e ele principalmente afeta os homens, não tanto as mulheres. Tem muita mulher autista, mas ainda assim são poucas, porque ele afeta mais os homens. Mas ainda assim, nessa fase pandêmica, os autistas eles até acabam se sentindo bem, porque sem precisar ter que ir à escola, ter que aturar os colegas barulhentos e outros problemas, eles até ficam bem. E agora o neurotípico, ele sente a necessidade de sair, ele quer encontrar os amiguinhos, quer ficar perto de todo mundo, não quer ficar em casa. Existe essa variação. E nessa fase pandêmica, as neurotípicas ficam assim frustradas justamente porque elas querem liberdade, querem diversão, que para elas a diversão é essa, para os autistas já não. O autista prefere mais viver no seu mundo. Respondi a sua pergunta ou mais alguma coisa? Não, Flora, obrigada. Você também tinha uma pergunta? Qual é a dica que você dá para a gente para poder eliminar um pouco essa questão de preconceito, né? Como que a gente tem que lidar com essa situação? Nós, sociedade e as empresas também. Todos nós devemos saber uma coisa. Primeiro, se a pessoa é ou não autista. É difícil saber porque ela é uma condição implícita, não está explícita como de um cadeirante, por exemplo. Existe até um brochezinho com aquela faixazinha que eu mostrei ali no slide, que a pessoa põe para identificar. Muitas vezes a pessoa não usa por vergonha, se sentir constrangida. Mas sabendo que a pessoa é autista, cada pessoa tem que saber o seguinte: primeiro, não tratá-la como uma coitada. Não precisamos que as pessoas tenham piedade de nós. Mas o importante é saber o seguinte: temos nossas dificuldades e limitações, mas nós temos nossas qualidades. É importante tentar saber, conhecer a gente e ver do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que nos faz bem, o que nos faz mal. E isso é o que muita gente não quer saber, infelizmente. Por isso que a sociedade, as empresas têm que já querer saber bem como são essas pessoas. Saber corretamente. Somente assim é que dá para fazer com que sejam bem aceitas. E já assim, logo de cara saber, tem um autista se aproximando, trate-o bem, não precisa ainda usá-lo, mas acolha-o corretamente, como acolhe qualquer outra pessoa, principalmente quando acolhe um ente querido. É isso que precisa. Para a sociedade, as empresas lucrarem com esse acolhimento, tem que agir dessa maneira. Não tem jeito. Se alguém conhecer algum outro jeito, por favor, me avise, porque não existe. Você. Pode ser hereditário? Pode? Pode ser hereditário? Pode. Não é sempre, não é garantido que a genética faça com que o filho seja autista. Em alguns casos, um homem autista pode fazer com que a filha ou o filho seja, mas às vezes não, porque os meus pais não são, nenhum dos dois. Eu não sei se algum parente meu, algum antepassado teve, não houve qualquer registro, mas ninguém teve. Você disse que é youtuber. Qual é o nome do seu canal? E você tem alguma indicação de algum canal que fale mais sobre o tema para a gente acompanhar? Meu canal é Victor L. Gianulo. Eu gostaria até que a Ana, por favor, entrasse no YouTube e procurasse para mim para divulgar. E também eu vi vários outros youtubers explicando sobre isso. E assim, eles até já são youtubers há algum tempo a mais do que eu, tem até muito mais inscritos e visualizações do que eu, né? E eles também ensinam várias coisas. Até eu aprendi muito vendo esses vídeos, pude entender melhor eu mesmo. E até servir de inspiração nisso tudo. Também queria deixar claro, nenhum deles é concorrente meu, porque cada um tem uma vida diferente, um jeito de viver, de pensar. Passamos por experiências diferentes, por isso que o ensinamento de um acaba sendo útil para uma pessoa, mas acaba não sendo para outra. Mas outro youtuber acaba fazendo com que outro vídeo seja útil para uma determinada e por aí vai. Não existe um padrão. É esse mesmo meu canal. Quem quiser se inscrever, fica à vontade. Eu também publiquei muitos audiolivros nele, porque muitos dizem que eu tenho voz boa. E como eu tentei ser dublador, foi uma forma de eu tentar ser autônomo na dublagem, porque infelizmente eu não consegui emprego na área. E acreditem ou não, mas eu já sofri bullying no passado por causa da minha voz e até cheguei a odiá-la.
Depois, com o tempo, eu vi que isso tudo não é verdade. Mais alguém? Vitor, a sua mensagem final. A mensagem final que eu tenho, eu praticamente já disse, né? Eu já expliquei aqui agora há pouco, né? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós autistas existimos, estamos aqui na Terra, somos seres humanos e merecemos sim ser acolhidos como todos os neurotípicos são aceitos na sociedade. Precisam entender melhor nossas condições, negativas e positivas, nesse caso, as dificuldades e as facilidades. Entender que nós temos nosso momento, precisamos viver no nosso mundinho, nosso isolamento, que é o que nos deixa bem, nos faz sentir melhor. E não ficar nos julgando. Esse negócio de julgar as pessoas é péssimo. Os autistas, então, passam a ser úteis, como se a sociedade os ignorasse por completos. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: a população precisa acolher melhor os autistas e entender que eles precisam, sim, de um acolhimento adequado. A gente não consegue se adaptar a tudo. As pessoas às vezes precisam se adaptar a gente para ver um equilíbrio, porque senão a gente acaba sendo o que a gente não é. E as empresas, a mesma coisa. Aceite os autistas deficientes como eles devem ser. Não obrigue ele a ser o que não é. Não diga para que ele se adapte totalmente, porque é o mesmo que para que ele se transforme. É o mesmo que falar para que um cadeirante fique de pé. É impossível isso. E é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos. Bom dia.